Você sabia que tudo aquilo que o ser humano toca, escreve ou fabrica pode ser considerado uma fonte histórica? Nesse vídeo, nós vamos explorar como a noção de fonte histórica se desenvolveu ao longo do tempo e como ela impacta na forma de como nós entendemos o passado. Olá, meu nome é Enzo Lago, sou professor de História e o tema do vídeo de hoje é: quais são as fontes da história? Esse vídeo faz parte de uma série que eu estou começando agora, né, a produzir sobre os conceitos fundamentais da história. Serão aulas, em que eu vou lançar ao longo do tempo, sem perspectiva de cronograma, tá? Em que eu farei vídeos sobre esses fundamentos basilares do campo da história. O nome da série será Dicionário dos Conceitos Históricos, em homenagem ao livro em que eu estou partindo toda essa discussão, que é homônimo, ou seja, tem o mesmo nome. Como sempre, eu vou lançar um vídeo mais longo primeiro, detalhando, trabalhando os conceitos, discutindo, dando os avisos e depois lançarei os cortes mais resumidos desse mesmo tema. Primeiro de tudo, a sistematização do que nós entendemos por fontes históricas começa no Ocidente por volta do século XVIII e XIX, ali na França, né? É nesse período em que a história escrita, ela também passa a ser metodizada, ou seja, organizada a partir de critérios específicos. Os historiadores daquela época acreditavam que o documento escrito tinha um potencial de ser o portador da verdade. Ele era considerado capaz de transmitir com precisão o que havia acontecido no passado. Com isso, as narrativas históricas passariam a ser vistas de forma mais assertiva, mais científica, menos subjetiva. Há de se pontuar que existe uma discussão muito grande sobre se a história é ciência, mas isso a gente vai deixar para outro momento porque é babado, viu? Na segunda metade do século XIX, quando a história ela vai se consolidar como uma disciplina acadêmica, foram estabelecidos métodos científicos rigorosos, orientadores da crítica interna e externa das fontes, que eram fundamentalmente três: as escritas, as arqueológicas e as artísticas. Os historiadores positivistas priorizavam a investigação sobre a autenticidade documental. Eles acreditavam e comparar documentos autênticos permitiria reconstituir o passado de forma mais objetiva. A narrativa histórica era organizada em uma cadeia explicativa de causas e consequências, buscando contar uma história de forma mais objetiva. Né? Essa concepção buscava aproximar a história das ciências exatas, como uma forma de também afirmar a história como uma ciência objetiva. Avançando para o início do século XX, né, muitas coisas aconteceram, dentre elas a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Socialista Russa, né, que trouxeram questionamentos profundos sobre a escrita da história. Em 1929, Mark Bloch e Lucien Febvre fundaram a Escola dos Análises, né, com o objetivo de criticar essa visão tradicional positivista, cientificista da história, que buscava a neutralidade, que é fundamentalmente impossível. Lembrando que neutro nem detergente é, né, gente? Imagina um historiador. Para esses caras, as ciências humanas, incluindo a história, não são regidas por leis da natureza, como a física e a matemática. Por isso, eles propuseram o seguinte: primeiro, uma colaboração entre a história e outras disciplinas, tais como a sociologia e a antropologia. A história antes ela ficava muito fechada em si mesma. A análise das fontes a partir de hipóteses do historiador, indo além da superficialidade da história tradicional, que lia o documento cru, assim, quase que de maneira, palavra, meu Deus do céu, direta, literal. 3. A ideia de que todas as atividades humanas têm a mesma importância e podem ser estudadas. Isso é uma revolução na concepção da história. Com essas novas ideias, o tratamento das fontes históricas muda completamente. Mark Bloch ainda propõe, por exemplo, em Apologia da História, que a diversidade dos documentos históricos é quase infinita. Tudo que o homem diz ou escreve, tudo que ele fabrica, tudo que toca, pode e deve informar sobre ele. Hoje a gente sabe que a gente não pode limitar as fontes históricas apenas ao texto escrito. Imagine, por exemplo, narrar a história de um rei. Temos documentos escritos, até mesmo escritos pelo próprio rei. Mas como é que a gente narraria a história de um camponês que não sabe escrever, né? A gente precisaria dessa forma de novas fontes, de novos métodos de interpretação dessas fontes. Lina Vanderlei Silva e Maciel Henrique Silva sugerem usar o termo evidência em vez de documento. Isso porque o termo documento ele carrega uma herança positivista que pode acabar limitando a nossa percepção e a nossa leitura e compreensão das fontes históricas. Hoje, as nossas concepções nos permitem analisar uma infinidade de vestígios,
desde roupas de uma época, canções de ninar, objetos, até o asfalto, se você quiser estudar, como fonte, inclusive jogos digitais. Entendemos também que cada tipo de fonte exige habilidades e especializações diferentes do historiador. Não dá para tratar todas da mesma forma. Essa ideia de vestígio também é uma ideia para que para mim é maravilhosa, porque o historiador nada mais é do que um caçador. O historiador é um investigador, né? O historiador ele não volta para o passado para saber o que aconteceu. Ele precisa lidar e se virar com os vestígios que estão dispostos no presente e que ele precisa remontar para tentar desvendar o que aconteceu ali. Como o Sherlock Holmes, quando ele entra numa cena de um crime, ele vê o corpo no chão e as evidências espalhadas. A partir da coleta dessas evidências, da análise dessas evidências, ele consegue remontar o que aconteceu naquela cena. É similar ao trabalho do historiador. Então, se no início havia uma compreensão de que as fontes históricas podiam ser somente escritas, essa fonte documental escrita, essa perspectiva positivista, hoje tem uma leitura mais aberta, mais abrangente de fonte. Tudo pode ser fonte. Tudo que o ser humano toca pode ser fonte, né? Dessa forma, a gente tem uma infinidade de possibilidades de interpretação da humanidade, dos vestígios, né, daquilo que resta do passado e está contido no presente. Essa ideia de trabalhar a fonte somente como uma produção escrita, né, então só se valoriza a fonte escrita, isso é muito problemático, porque assim, dessa forma você evita de contar a história de pessoas, enfim, comuns, né? Por exemplo, o camponês ele não tem o domínio da escrita, por exemplo, né, no contexto da Idade Média, então por isso ele não pode ter a sua história contada, né? Então essa noção de fonte, ela é muito limitante, principalmente para a representação de personagens que são fundamentais para a história. Então, para resumir, vimos como o conceito de fonte histórica evolui, né, dos documentos escritos valorizados no século XIX até a concepção moderna em que inclui uma infinidade de vestígios humanos. A história é construída a partir dessas fontes e cada tipo exige abordagem específica. Considerar novos tipos de fonte histórica, típicas do nosso tempo, como por exemplo, os produtos digitais representam um desafio e também uma oportunidade para os historiadores do presente e os do futuro. Essa concepção ampliada de fonte nos mostra que a história não é apenas uma reconstrução do passado, mas uma interpretação crítica do que nós deixamos como vestígio no presente. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, curte, compartilha, salva, deixa no comentário. Se você pudesse escolher uma fonte histórica sua para deixar para um historiador, o que seria? Mais pra frente eu vou lançar o vídeo sobre os jogos digitais como fonte histórica e é isso aí. Essa série vai ser uma maluquice, vou lançar quando eu quiser e quando eu tiver afim. E tamo junto.